Beleza. Então, a partir de agora, pessoal, a gente vai ver o conteúdo do capítulo 11, certo? Que são as relações alimentares. E as relações alimentares, de início, a gente vai fazer a discussão sobre a parte básica das relações alimentares, que são as cadeias alimentares. Então, na aula passada, eu trouxe exatamente esse slide, né, que ela representa os acontecimentos mais comuns dos ecossistemas como um todo, né? Que no caso é a produção de energia pelos indivíduos produtores, através das relações alimentares, a matéria e a energia produzida pelos produtores vão ser passados justamente pelas cadeias alimentares que estão representadas aqui por essas setinhas. E nós vamos ter a continuação dessas cadeias alimentares com os indivíduos consumidores, que são aqueles que vão consumir os produtores e também vão consumir outros consumidores, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E os produtores e consumidores, eles vão ser, eventualmente, na questão da morte deles, vão ser decompostos pelos decompositores. Aqui, pessoal, duas questões são importantes de a gente perceber. A primeira, que é a questão da fotossíntese, que eu sempre chamo a atenção, que é o evento que vai causar a produção de energia e matéria nas cadeias alimentares, feitas pelos produtores, e a energia absorvida através do processo de fotossíntese vai passar pelas cadeias alimentares pela produção de matéria orgânica dos produtores. Então, aqui é produzida matéria orgânica, e essa matéria orgânica dos produtores vão ser passada por consumidores e, eventualmente, para os decompositores. O evento da fotossíntese é um evento exclusivo dos produtores. Mas tanto produtores, consumidores e decompositores, eles utilizam o fenômeno da respiração, também conhecido como respiração celular. Só para não se enganar, não confundir respiração mecânica, né, que tem o ato de inspirar e expirar, né, aquele movimento da caixa torácica, né, de você botar oxigênio para dentro e expelir CO2, muito embora isso tenha uma relação direta, né, que quando você inspira o oxigênio, você está permitindo com que esse oxigênio vá caminhar lá pela sua corrente sanguínea, e esse oxigênio vai chegar até as células para justamente lá dentro da célula haver a queima da matéria orgânica, a qual vai liberar energia e, como produto final, CO2 e água. Então, produtores, consumidores e decompositores vão utilizar o fenômeno da respiração para poder extrair a energia produzida na matéria orgânica. E um detalhe importante que a gente precisa entender dentro das cadeias alimentares é que toda vez quando um produtor serve de alimento para o consumidor, ou um consumidor ele serve de alimento para outro consumidor, existe uma tendência de perda de energia com o passar do tempo, que nós chamamos de transferência unidirecional respiratória. Por quê? Vamos imaginar aqui os indivíduos produtores, certo? Os produtores vão fazer aqui a sua fotossíntese, ou seja, vão produzir matéria orgânica, e dentro da matéria orgânica você vai ter energia. Só que vamos imaginar o seguinte: dos 100% de energia produzida aqui pela fotossíntese, nem todo esse 100% vai ser utilizada para a produção de energia. Parte dessa matéria orgânica ela vai servir para o crescimento do próprio indivíduo, ou seja, uma planta, por exemplo, que é um indivíduo produtor, quando ela vai fazendo a sua fotossíntese, ela vai fazendo a sua matéria orgânica, essa matéria orgânica é utilizada para a sua constituição corporal. E ela não é gasta em energia. É simplesmente utilizada para a sua construção. Outro evento que é importante aqui é a questão da reprodução. O evento de reprodução também não vai ser uma questão não vai ser uma questão de consumo de energia. Ou seja, o que é que a gente tira disso? Dos 100% de energia que é produzido, uma parte vai ser utilizada para o crescimento, uma parte vai ser utilizada para a reprodução e também para a própria respiração, ou seja, para a manutenção de energia do indivíduo. Traduzindo isso tudo, significa o quê? Que dos 100% de energia produzida, parte delas vai ser consumida, parte dela vai ser consumida
E essa parte restante é a que vai estar disponível para os consumidores, ou seja, vai sempre ter uma dissipação de energia ao longo das cadeias alimentares, a gente vai ver isso um pouco mais à frente. Então, as cadeias alimentares, o significado delas significa a relação nutricional entre indivíduos, onde ocorre a passagem de matéria e energia. Lembrando que essa matéria e essa energia, elas são produzidas durante o evento de fotossíntese, né? Então, o evento inicial das cadeias alimentares é o evento da fotossíntese. E a partir disso, você vai ter todos os indivíduos envolvidos nas cadeias alimentares que nós chamamos de componente biótico. Então, aqui nas cadeias alimentares, nós temos o componente biótico autótrofo, que seria aqueles que fazem a produção de energia, que pode ser principalmente a fotossíntese, ou pode ser também a chamada quimiossíntese, que no caso aqui a diferença da fotossíntese para a quimiossíntese está na questão da fonte de energia. Enquanto a fotossíntese tem como fonte de energia a luz solar, a quimiossíntese tem como fonte de energia reações químicas que liberam energia. Então, existem principalmente algumas bactérias que fazem esse fenômeno aqui de quimiossíntese. Eles absorvem energia do meio, como, por exemplo, energia vinda de vulcões. Existem bactérias que ficam próximo ao cume de vulcões e toda vez quando há aquela dissipação de energia no vulcão, essa bactéria se utiliza dessa energia fazendo o seu processo de quimiossíntese. Então, os indivíduos que não são autótrofos são chamados de heterótrofos. Os indivíduos heterótrofos, ao contrário, eles não produzem a sua própria energia, ou seja, eles precisam consumir os indivíduos autótrofos ou outros indivíduos heterótrofos, que a gente vai ver um pouco mais à frente. São consumidores que se alimentam de produtores e consumidores que se alimentam de outros consumidores. Dentre os indivíduos heterótrofos, nós temos os fagotróficos, que somos, no caso, a gente, né? O exemplo seria a espécie humana, aqueles que se alimentam, né, de outros indivíduos com a digestão interna. E existem os osmotróficos, que é, por exemplo, no caso, os fungos, onde eles lançam substâncias digestivas no meio para que depois eles possam absorver. De novo, os fagotróficos, como os seres humanos e a maioria dos animais, eles ingerem o alimento e a digestão ocorre internamente. Já os osmotróficos são aqueles que fazem a digestão externa, como por exemplo os fungos. Eles lançam substâncias enzimáticas, né, similares ao que existe no nosso estômago, para poder degradar a matéria e só então absorver, ou seja, a absorção ela é externa, não é interna. Dito isso, pessoal, nós temos aqui o que nós chamamos de estrutura trófica ou estrutura alimentar, que é composta, de novo, como eu falei para você, dos produtores. Os produtores são indivíduos autótrofos, certo? Independente se ele faz quimiossíntese ou fotossíntese. E esses indivíduos produtores vão ser consumidos pelos consumidores. Aqui a gente tem uma definição importante. Os consumidores que se alimentam de produtores, nós chamamos de consumidores primários. Então, de novo, consumidores primários são aqueles consumidores que se alimentam diretamente dos produtores. Exemplo, se você imaginar aí no campo, por exemplo, uma vaca, um boi, um coelho, que tem um cavalo, um bode, qualquer animal que você imagine aí que possa se alimentar diretamente de uma planta ou de uma alga, alguns peixes são consumidores primários porque eles também se alimentam de algumas algas. Então, esses indivíduos são chamados de consumidores primários. Aqueles indivíduos que se alimentam dos consumidores primários são chamados de consumidores secundários. Então, aqui a gente observa uma ordem. Qual é a ordem? Produtores, consumidores primários, consumidores secundários. Perdão, pessoal. Pode ter consumidor terciário, quaternário, quinternário? Pode haver, pessoal.
Mas geralmente a estrutura das cadeias alimentares permite no máximo até 5 elos, ou seja, o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, o terciário e o quaternário. Professor, por que, que não existe o quinternário, sexternário, septagenário? Simplesmente, pessoal, porque com o passar das cadeias alimentares, a energia disponível vai diminuindo, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Né? E todos esses indivíduos, eles podem em algum momento sofrer a ação dos decompositores. Os decompositores são principalmente bactérias e fungos, os quais têm a atividade de degradar qualquer indivíduo que morra. Então, se um produtor morre, né, por exemplo, se uma planta morre, a planta não vai ficar lá para sempre. A planta, ela vai, com o passar do tempo, ela vai ser degradada. E os indivíduos responsáveis por isso, os decompositores. Por exemplo, quando o animal ele morre no campo, ele não vai ficar lá para sempre, ele vai ser consumido por esses decompositores. E assim sucessivamente. Então aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos de ecossistemas aquáticos e terrestres, né? Aqui eu tenho um ecossistema aquático que ele está nessa figura. Eu deixei nessa figura só por a questão de aproveitamento. Mas aqui, pessoal, nós temos aqui uma cadeia alimentar num ecossistema terrestre. Aqui eu tenho uma plantinha. Essa plantinha é o produtor. Aqui eu tenho esse besouro. E esse besouro ele vai ser o consumidor primário, porque ele se alimenta dessa planta. Esse sapo vai ser considerado o consumidor secundário, porque ele vai se alimentar desse besouro. E essa ave aqui, ela vai se alimentar do sapo. E aqui eu tenho um consumidor terciário. Então, consumidor produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Aqui também ó, tem uma planta de trigo, que vai ser alimento do rato, aliás, trigo produtor, rato consumidor primário e essa cobra consumidor secundário. Aqui, pessoal, para mostrar para vocês um detalhe importante. Apesar de aqui eu ter uma alga, que é um representante do ecossistema aquático, a gente pode muitas vezes ter uma integração entre o ecossistema aquático e o terrestre. Como? Aqui, por exemplo, eu tenho essa alga, que é o produtor. Eu tenho um caramujo aquático aqui, que ele é o consumidor primário, que vai se alimentar dessa alga. Eu tenho esse peixe, que é o consumidor secundário, que vai se alimentar aqui desse caramujo. Todavia, eu tenho aqui um representante de um ecossistema terrestre, que no caso é essa ave. Então, aqui eu tenho 3 representantes do ecossistema aquático e um do ecossistema terrestre, mostrando que um influencia diretamente no outro. Aqui, pessoal, nessa figura eu mostro para vocês exatamente essa questão do ecossistema aquático. Só que no ecossistema aquático, os produtores eles têm uma nomenclatura especial. Os indivíduos produtores nos ecossistemas aquáticos são chamados de fitoplâncton, certo? Fitoplâncton, o prefixo fito quer dizer planta, certo? Genericamente de planta, mas nós sabemos que as algas não são plantas. E plâncton significa organismo que nada livremente na coluna d'água. Aí você vai lembrar, né? Professor, lá no Bob Esponja, né? No Bob Esponja tem aquele personagem, um plâncton. Ele é verde, não é à toa, pessoal, justamente porque ele é uma alga, né? Uma alga planctônica, né? E eles aproveitaram esse personagem para fazer justamente esse link, né? Já que lá o cenário do Bob Esponja ele acontece, né, no fundo do mar. Então lá você tem o plâncton, aquele indivíduo de ser de cor verde intencionalmente, porque ele é um indivíduo produtor na cadeia alimentar aquática, né? Só que é um personagem de desenho, óbvio, né? E outra nomenclatura importante de a gente observar nos ecossistemas aquáticos são os animais de pequeno porte que nós chamamos de zooplâncton, né? Aqui o sufixo plâncton tem o mesmo sentido do fitoplâncton. Todavia, eu tenho aqui, né, o prefixo zoo, que quer dizer animais. Então, são os animais de pequeno porte que vão se alimentar principalmente do fitoplâncton, certo? Então, eu posso considerar aqui alguns rotíferos, alguns
alguns representantes do reino dos protozoários que se alimentam desse fitoplâncton, nós chamamos eles de zooplânctons. E aqui, a partir disso, nós temos consumidores secundários, terciários, quaternários, o quantos são necessários para formar essas cadeias alimentares. Pessoal, até esse ponto aqui, deu para entender? Tem alguma dúvida em relação a isso? Deu para entender? Sim ou não? Beleza, exceto o Léo, o resto. Por favor, digam que sim, pessoal. Eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá? Qualquer dúvida eu posso fazer uma repetiçãozinha para que a gente possa amarrar. Esse conteúdo de cadeias alimentares, ele é, de certa maneira, bem simples, né, pessoal? O entendimento do que é uma cadeia alimentar não é um entendimento difícil. Inclusive, vocês no ensino fundamental devem ter visto isso aí e também a gente observa isso no dia a dia, né? O que eu quero que vocês entendam na aula de hoje é a questão da sistematização das nomenclaturas, né? Do que é um produtor, do que é um consumidor primário, do que é um consumidor secundário, e a gente vai ver que existem, inclusive, outras nomenclaturas importantes na ecologia para que a gente possa entender esse contexto aí. Então, continuando a nossa aula, pessoal, um conceito importante da questão da produção de energia no ecossistema é o conceito chamado de produtividade. Esse conceito de produtividade está relacionado com os indivíduos produtores, obviamente. O nome já diz 90% do que o significado quer dizer. E a produtividade significa a quantidade de energia produzida e disseminada, né? E aqui eu trouxe, pessoal, essa imagem aqui, que ela mostra, em relação aos produtores e em relação ao nosso planeta, que a gente tem o mapa mundi, né? Onde a gente pode perceber onde se encontram, onde é encontrado a maior produtividade no nosso planeta, né? Onde a quantidade de energia é produzida com maior intensidade. Se você acompanhar comigo aqui nesse gráfico, nós temos aqui, ó, as regiões aqui mais brancas, são as que têm pouca produtividade, e as regiões mais verdes escuras são as regiões onde tem mais produtividade. Então, você olhando aqui no nosso mapa, pessoal, a gente pode perceber que quanto mais próximo da linha do Equador, mais você observa regiões em verde escuro. A gente pode observar aqui, inclusive, ó, a floresta amazônica. A gente pode ver aqui a nossa caatinga, Mata Atlântica, certo? A gente pode ver aqui as regiões mais férteis da África, as regiões aqui mais férteis aqui da região da Índia, da China, e aqui próximo ao continente australiano. Então, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a produção de energia. Quanto mais distante da linha do Equador, menor a produção de energia. Então, a gente tem aqui as regiões mais polares, aqui Polo Norte, aqui o Polo Sul, você vai ter a menor produtividade. Isso não quer dizer que aqui não tenha produtividade, pessoal. Isso aqui só quer dizer que essa produtividade é menor. Nessas regiões, mesmo que elas sejam com menor produtividade, você vai ter sim um ecossistema importante. E é extremamente importante que você preserve essas áreas para que elas possam manter aquele ecossistema mínimo, que já tem pouca energia. Então, talvez seja tão importante quanto preservar aqui os locais de mais energia, sejam os locais onde tem menos energia disponível, né? Já que tem pouca energia disponível, se você não preservar, aí você vai causar um desequilíbrio ambiental grande, né? Não à toa, pessoal, aqui na linha do Equador, nós temos as regiões onde tem maior incidência de raios solares, né? Então, se você tem uma maior produtividade, isso quer dizer que você tem uma maior incidência dos raios solares, que é justamente aqui próximo à linha do Equador. E em relação aos ecossistemas terrestres, né? Os ecossistemas terrestres que têm maior produtividade são as florestas tropicais, né? Como, por exemplo, a floresta amazônica, uma floresta tropical, as florestas sazonais tropicais, como a gente encontra aqui na região do Cerrado, inclusive hoje é dia do Cerrado, pessoal, para quem não sabe. As regiões aqui da Caatinga, de Mata Atlântica, né?
E as regiões de menor produtividade são as regiões desérticas, né? Então, aqui nós temos os desertos extremos, como, por exemplo, aqui o deserto do Saara, o deserto da Arábia. Aqui nós temos o deserto do Atacama, o deserto de Nevada, nos Estados Unidos. São os locais onde eu tenho os ecossistemas terrestres com menor produtividade. E essa produtividade, pessoal, ela é representada por uma equação. Que equação é essa? É a equação de produtividade líquida, que significa a produtividade bruta menos a respiração. O que é que isso aqui quer dizer, professor? Isso aqui quer dizer, pessoal, a produtividade bruta seria a quantidade total é, é, de, de energia que os produtores produzem. Então, a energia total, se você descontar não só a respiração, mas se você descontar também, como a gente viu no slide anterior, a questão do crescimento, a questão reprodutiva, você vai ter o que nós chamamos de produtividade líquida. E essa produtividade líquida é que vai estar disponível para o próximo nível trófico, que no caso é o consumidor primário. Ou seja, toda a produtividade aqui é a produtividade bruta, e você tem que descontar as atividades do indivíduo, que é a respiração, que é o próprio crescimento e que é a reprodução. E assim você vai ter a chamada produtividade líquida, que é o quantitativo de energia que vai estar disponível para os próximos níveis, para os próximos consumidores. Aqui, pessoal, é a produtividade no ambiente terrestre, né, dos ecossistemas terrestres. E nos ecossistemas aquáticos, nós temos também uma produtividade, né? No mar, a gente tem uma produtividade também bastante grande. E onde é que a gente encontra nos oceanos as maiores produtividades? As maiores produtividades nos oceanos, como você pode acompanhar aqui no meu gráfico, quanto mais azul escuro, menor a produtividade. Quanto maior a produtividade, aqui mais vermelho. E se você acompanhar aqui comigo, você vai perceber que as maiores produtividades, elas estão aonde? Próximo aos continentes. Então perceba, pessoal, que aqui nas encostas dos continentes, você vai ter uma maior produção de energia, né? E quanto mais longe do continente, ou seja, no oceano mais profundo, você olha aqui o meio do Oceano Atlântico, né? Aqui o meio do Oceano Pacífico, você vai ter uma menor produtividade. Então é extremamente importante que nós preservemos a questão das encostas, principalmente os recifes de corais, a fauna que existe próximo, que sempre fica próximo aqui do continente. Então é extremamente importante que a gente não polua os nossos mares, porque justamente a principal produtividade você encontra próximo aqui aos continentes. Mas, por exemplo, né, se você for ali, hoje em dia nem tanto porque está tendo uma certa revitalização, mas, por exemplo, vocês devem conhecer a Beira-Mar de Fortaleza. A Beira-Mar de Fortaleza antigamente tinha muito esgoto sendo recebido daquelas casas que ficavam, daqueles prédios que ficavam ali em volta. Hoje em dia parece que a prefeitura já tomou atitudes para poder conter isso aí e colocar na rede de esgoto de fato, né? Então, se a gente for aqui nas praias aqui de Calcaia, do Cumbuco, do Icaraí, do Pacheco, você percebe que existe muita poluição, né? Muita gente jogando coisa na faixa de areia que fatalmente vai ali encontrar com os organismos que estão ali próximo do mar, né? Aquele lixo tem uma tendência a ir para o mar, e assim você vai diminuir, pessoal, as cadeias alimentares que existem ali no encosto das nossas praias. É, por enquanto, nenhuma pergunta. Beleza. Aí, gente, como eu falei para vocês, né? A questão da energia que está disponibilizada, por exemplo, do Sol, que a fotossíntese é o principal evento, parte da energia formada pelo produtor, a energia bruta, né? Parte dessa energia bruta, ela é dissipada pelo produtor, como eu falei para vocês, né? Por próprio crescimento, para a própria respiração, para a sua própria reprodução. Ou seja, parte da energia que ela produz é dissipada para o ambiente. Isso faz com que a energia total seja menor
a disponibilizada pelo consumidor primário, que vai ser menor do que o consumidor secundário, que vai ser menor ainda para os decompositores. Ou seja, a energia, pessoal, ela segue um fluxo que ela tem apenas uma direção. Que direção é essa? Dos produtores até os consumidores e, finalmente, para os decompositores. E nós dizemos que ela é dissipatória porque essa energia, à medida que o indivíduo, o produtor, os consumidores vão utilizando essa energia, nem toda energia que eles consomem vão estar disponível para o próximo nível, para o próximo consumidor dentro da cadeia alimentar. Então a gente diz que o conteúdo de energia disponível para as cadeias alimentares, ele vai sempre obedecendo um gráfico decrescente até os decompositores. Alguma dúvida em relação a isso, pessoal? Pessoal, só lembrando que a questão da chamada nas lives, ela vai ser feita ao final da aula, certo? E eu tenho aqui um dispositivo dentro do Google Meet, onde eu posso fazer essa chamada. Ele justamente me dá o nome de vocês atrelado, não sei se é atrelado, não tenho certeza se é atrelado à turma, mas aí eu tenho condição de ver o nome de vocês e pesquisar. Beleza? Então não se preocupe com isso de dizer presente, até porque eu estou vendo que você está presente. Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, vou passar aqui para a próxima parte, né, pessoal? Que é uma outra nomenclatura que nós temos da questão das cadeias alimentares, né, que são chamados de níveis tróficos. Essa palavra trófico tem a ver com alimento, certo? Então, de acordo com a questão da ordem nas cadeias alimentares, nós temos os níveis tróficos. E quais são esses níveis tróficos? Os indivíduos produtores são chamados de primeiro nível trófico, ou seja, produtor e primeiro nível trófico são sinônimos, certo? O segundo nível trófico é reconhecido pelos indivíduos que são consumidores primários, ou seja, consumidor primário e segundo nível trófico também são sinônimos. Assim sucessivamente dentro da cadeia alimentar. Aqui no caso nós temos cinco, né? Eu coloquei 4 aí só por conta do exemplo, tá? Mas aí nós temos o primeiro nível trófico, produtor primário. Segundo nível trófico, consumidor primário. Terceiro nível trófico, consumidor secundário. Quarto nível trófico, consumidor terciário. Quinto nível trófico, consumidor quaternário. E esses níveis tróficos, cada um deles, né, como eu falei para vocês, podem eventualmente morrer e ser decompostos para os recompositores. E os decompositores, ao degradar a matéria orgânica de qualquer um desses níveis tróficos, vão poder lançar, né, a matéria inorgânica de novo dentro da cadeia alimentar. Bom, o conceito de cadeia alimentar, pessoal, ele é o conceito mais básico que nós temos das relações alimentares, né? Do indivíduo se alimentar um do outro, começando dos produtores, passando pelos consumidores primários, secundários, terciários e até os decompositores. Todavia, a natureza ela não funciona de uma maneira desconectada. A gente não tem cadeias alimentares simples, digamos assim. O mais comum de nós observarmos na natureza é que as cadeias alimentares elas estão interconectadas umas às outras. E quando a gente percebe isso, a gente entra dentro do conceito chamado de teia alimentar. No caso, a teia alimentar seriam as cadeias alimentares interrelacionadas umas com as outras. Então, por exemplo, aqui eu tenho as plantas, que são consumidores, que são os indivíduos produtores, primeiro nível trófico, certo? Lembrando, produtores e primeiro nível trófico são a mesma coisa. E a gente pode perceber, por exemplo, o rato. O rato, eu tenho uma setinha aqui, ó, saindo. Esse detalhe aqui eu esqueci de falar para vocês, pessoal, mas ele é extremamente importante de a gente perceber. Desculpem até não ter falado por isso, mas é simples de perceber, ó. Sempre nas cadeias. Eu vou voltar aqui. Vou voltar aqui um pouquinho, só para que a gente possa perceber isso.
sempre quando você tem a representação de uma cadeia ou de uma teia alimentar, a gente tem uma setinha, certo? E a setinha, ela significa o quê? A ponta dela seria o indivíduo que está consumindo, e a parte de trás da seta é o indivíduo que está sendo consumido. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma seta indo da planta para o herbívoro, né? Então, onde está a ponta da seta é o indivíduo que vai se alimentar do indivíduo atrás da seta. Eu trouxe isso só para que a gente possa perceber, né? Aqui, por exemplo, né? Ó, eu tenho o rato, ele vai se alimentar da planta. Então, a setinha está saindo aqui, ó, da planta até o rato. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho o segundo nível trófico, que no caso é o consumidor primário, certo? O gafanhoto, ele também é o consumidor primário, porque ele também se alimenta dessas flores. Existem outros consumidores primários? Existem. Ó. Os coelhos são consumidores primários. A tartaruga é um consumidor primário. O caititu, eu nem lembrava disso aqui, gente. O caititu, nunca nem vi esse bicho, para ser bem sincero. Não sei nem se ele tem outro não. Parece um pequeno tamanduá, mas enfim. Aqui tem indivíduo que também é consumidor primário. Então veja, na natureza, esses vários indivíduos aqui, vários deles são consumidores primários, certo? Só que cada um deles faz parte de uma cadeia alimentar. Então vamos ver aqui essa cadeia alimentar, por exemplo, aqui o Caetitu, certo? Consumidor primário, segundo nível trófico. Ele vai se alimentar de quem? Da raposa. Então a raposa, nessa cadeia alimentar, plantas, Caetitu, raposa, produtor, primeiro nível trófico, Caetitu, consumidor primário, segundo nível trófico, raposa, consumidor secundário, terceiro nível trófico. Então perceba isso, pessoal. Perceba que eu tenho vários indivíduos que são consumidores primários, mas eu posso ter também que um mesmo indivíduo ele possa ocupar várias posições dentro da cadeia alimentar. Por exemplo, pessoal, vamos aqui seguir essa cadeia alimentar aqui, ó. Veja só, plantas, consumidor, aliás, produtor, primeiro nível trófico. Rato, consumidor primário, segundo nível trófico. O gavião, ele se alimenta do rato. Então, nessa cadeia alimentar, planta, rato, gavião, o gavião é terceiro nível trófico, consumidor secundário. Então, vamos guardar essa informação. Para essa cadeia alimentar aqui, planta, rato, gavião, eu tenho que o gavião é consumidor secundário, terceiro nível trófico. Já aqui, por exemplo, né, plantas, gafanhoto, consumidor primário. Andorinha, consumidor secundário. E gavião, consumidor terciário. Então, veja, nessa cadeia alimentar, o gavião ele é consumidor secundário, terceiro nível trófico. Já se eu considerar essa cadeia aqui, ó, planta, gafanhoto, andorinha, gavião, nós temos a questão que o gavião se torna consumidor terciário, quarto nível trófico. Então, dentro de uma teia alimentar, os animais eles podem ocupar a posição de consumidores ou de níveis tróficos diferentes, né? E, dito isso, dito essa parte, aliás, em relação a essa questão de teia alimentar, pessoal, deu para entender? Sim ou não? Deu para perceber direitinho? Eu sei que é um pouco confuso. O Léo perguntou: existe produtores secundários? Não, produtor é sempre primário. Aquilo ali, pessoal, é só. Vocês viram na figura anterior, né? Produtor primário. Não existe produtor secundário. É produtor, certo? Relaxe, Joyce. Você chegou atrasada, mas seja bem-vinda. Me diga uma coisa, em relação a essa parte de teia alimentar, deu para perceber que tem uma as relações alimentares elas podem ser modificadas de acordo com a questão que você percebe de cadeia alimentar, tipo, se ele pode ser, uma hora ele pode ser consumidor primário, outra hora ele pode ser consumidor secundário, dependendo da cadeia pode ser consumidor terciário. Então,
esses conceitos, dentro da teia alimentar, eles são bastante flexíveis, né? Inclusive, para estudar melhor, né, quando a gente faz um estudo ecológico, geralmente a gente se utiliza desse conceito aqui chamado de guilda, né? O que é uma guilda? Seriam espécies de um mesmo nível trófico que se alimentam de itens semelhantes. Por exemplo, se eu considerar todos esses indivíduos aqui, ó, o rato, o gafanhoto, o coelho, tartaruga e o catitu, eu posso chamar eles da guilda dos comedores de plantas, flores, sementes e frutos. Essa guilda, pessoal, quando a gente pode analisar ela numa visão ecológica, pode ser que a gente veja nessas comunidades a questão do impacto, né, que possa haver frente ao aumento de um e desaparecimento de outro, né? Outra guilda aqui que a gente pode reconhecer, por exemplo, guilda dos comedores de gafanhoto, né? Ou seja, o sapo, o besouro carnívoro, o escorpião e a andorinha, todos eles se alimentam do gafanhoto. Então aqui também eu tenho uma guilda. Então, analisando essas guildas, esses grupos, né? Esses grupos de espécies que têm o mesmo nível trófico, né? Percebam, né? Todos aqui eles têm o mesmo nível trófico. No caso, é o segundo nível trófico, né? Todos eles se alimentam do gafanhoto. Eles a gente pode fazer um estudo, pessoal, ecológico, e isso é muito comum de acontecer, das várias espécies que constituem um ecossistema, a gente pode perceber, poxa, a gente está percebendo uma menor quantidade de andorinhas. Por algum motivo as andorinhas estão diminuindo. Se as andorinhas estão diminuindo, qual é a consequência que isso tem para o gafanhoto? Será que os gafanhotos podem aumentar em quantidade? Será que é isso que a gente vê na prática? Ou será que a gente pode perceber, no caso da falta da andorinha, já que você vai ter menos um indivíduo comendo gafanhoto, será que você não percebe um aumento na quantidade de escorpiões? Já que eu não tenho uma andorinha aqui para se alimentar do gafanhoto, pode ser que a quantidade de escorpiões aumente, porque você está aumentando a disponibilidade de gafanhoto. Pode ser que, se, por exemplo, os escorpiões começarem a comer mais gafanhotos, com o passar do tempo, você perceba, por exemplo, uma menor quantidade de sapos. Então, veja, observe, pessoal, que muitas vezes é importante você entender toda a questão da teia alimentar para que você possa perceber a questão do desequilíbrio ambiental. Então, você está retirando determinado indivíduo daquele ambiente. Será que não tem consequência nenhuma? É muito comum, pessoal, que a retirada de um indivíduo de um ambiente provoque um desequilíbrio muito grande nas teias alimentares, né? E esse desequilíbrio é acompanhado por aumentos e diminuições de outras espécies, como eu disse para vocês aqui. Diminuiu a andorinha, as andorinhas por algum motivo elas diminuíram, pode ser que os escorpiões aumentem, pode ser que os sapos diminuam, pode ser que os gafanhotos aumentem. Então, dependendo da condição ambiental, você pode ter respostas diferentes. E essa questão, pessoal, ela está relacionada a um conceito que são de modificação na abundância das espécies, né? De acordo com alguns efeitos que nós vamos estudar na próxima aula, que são a predação, a herbivoria, parasitismo, competição e mutualismo. Isso aqui, pessoal, são relações ecológicas, né, entre indivíduos que vão fazer com que possa haver a modificação na abundância de espécies, como eu falei para vocês, né? Digamos que a quantidade de gaviões aumente. Se a quantidade de gaviões aumente, ou seja, aqui a gente vai ver o conceito na próxima aula, que é a predação, que é um predador da andorinha, essa andorinha vai diminuir, e pode ser que a quantidade de gafanhotos aumente, aumentando a quantidade de gafanhotos, pode ser que a quantidade desses outros indivíduos aqui aumente, e assim sucessivamente, né? Isso provoca o que nós chamamos de os efeitos indiretos, que são as cascatas tróficas. Justamente, pessoal, esses aumentos e diminuições na quantidade das espécies. Essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui eu aproveitei de um slide de um slide de ecologia que eu já tinha. Eu não vou falar para vocês não, porque no livro de vocês não cobra isso, certo? Eu posso só fazer um comentário assim rápido,
Mas isso aqui não tá no livro de vocês não, tá? Porque eu realmente aproveitei essa aula aqui que eu tinha para outro fim. Mas existem uns efeitos, pessoal, nas teias elementares, são os efeitos bottom-up, relacionados à abundância determinada pela energia dos produtores, que significam o quê? Para algumas cadeias alimentares, quanto menos produtores, menos consumidores a seguir. E quanto mais produtores, mais consumidores a seguir. Isso aqui é um efeito, de certa maneira, de lógica, né? Ou seja, quanto mais disponibilidade de alimentos, maior, né, você vai ter a disponibilidade de indivíduos, de consumidores, depois dos produtores. Então, se você tem menos produtores, você vai ter menos produtores primários, menos consumidores secundários, menos consumidores terciários, porque você tem uma limitação da disponibilidade dos indivíduos produtores. Quanto mais indivíduos produtores, mais você vai ter consumidor primário, secundário e terciário. E existem os efeitos chamados de top-down, que é justamente o efeito contrário, né? Por exemplo, quando você retira aqui, no caso, os consumidores terciários, né? Aqui a gente chama de animais de topo. Quanto mais você tira esses animais de topo, qual é o efeito colateral? Você vai ter o quê, ó? Veja só. Se você retirou esse aqui é predador desse. Então, esses aqui vão acontecer o quê? Esses aqui vão aumentar em número, porque você não tem um predador deles. Se esses aqui aumentarem de número, vai diminuir esse aqui, porque quanto mais desse aqui, mais eles vão consumir esse. Se esse aqui diminuir, como ele é predador, digamos assim, aliás, é o herbívoro no caso, né, das plantas, das algas, então você vai aumentar a quantidade de algas. Então, a gente pode perceber que existem uns efeitos, né, de acordo com a questão da quantidade de indivíduos que podem obedecer a umas certas regras. Como, por exemplo, aqui, no caso, se você aumentar a quantidade de peixes aqui, a quantidade desses indivíduos no qual ele é predador vai diminuir. Se esses aqui diminuírem, como esse é predador desse, esse aqui vai aumentar. E se esse aumentar, vai diminuir aqui a questão dos produtores. Então, são os efeitos que nós chamamos de top-down, ou de cima para baixo, né? Então, mas isso aqui, pessoal, é só um exemplo, né? Só uma coisa que eu trouxe para vocês que só para complementar mesmo. E finalmente, pessoal, a gente pode essas cadeias alimentares, elas podem ser representadas pelas pirâmides ecológicas, que são três principais, né? Que são as pirâmides de número, primeiramente, onde aqui a gente vai ter a quantidade de indivíduos, certo? Considerados dentro da cadeia alimentar. Então, por exemplo, eu tenho essa pirâmide ecológica aqui de números, onde a gente pode perceber, ó, para que eu possa ter 20 aves, essas 20 aves geralmente se alimentam de 300 gafanhotos. E esses 300 gafanhotos podem se alimentar de 1000 plantas. Então a gente pode perceber aqui uma estrutura em pirâmide, né? Mostrando a quantidade de indivíduos que são necessários para a manutenção, no caso aqui, dessas 20 aves. Quantos indivíduos são necessários para que 20 aves sobrevivam? 300 gafanhotos. Quantas quantidades, para você sustentar essa quantidade de gafanhotos, quantas plantas são necessárias? 1000 plantas. Então, aqui a gente pode ver, na questão da pirâmide, a quantidade de indivíduos necessários para manter essa cadeia alimentar, né? Já aqui eu tenho, pessoal, um esquema que nós chamamos de pirâmide invertida. Como assim essa pirâmide é invertida? Aqui nessa pirâmide a gente tem uma base maior e um ápice menor, que é, de certa maneira, o que acontece na maioria das cadeias alimentares, né? Você precisa de mais produtores para se alimentar de menos consumidores secundários aliás, consumidores primários e menos ainda consumidores secundários. Só que algumas cadeias alimentares, elas são de forma invertida. Como assim? Aqui, para sustentar 20 aves, você come, por exemplo, ó, 1000 besouros. Só que esses besouros, eles, para se manter, elas precisam apenas de 3 árvores, no caso aqui 3 IPs, né? Então a gente pode perceber que a base ela é um pouco menor, né? Então quando a base é menor do que as estruturas do ápice, a gente chama isso aqui de pirâmide invertida. Existem também as pirâmides de biomassa,
que a biomassa significa a massa, né, o peso, digamos assim, dos indivíduos nas cadeias alimentares. Então, por exemplo, para você sustentar um adolescente de 47 quilos, né, assim, claro que o indivíduo não vai comer um bezerro inteiro, né, mas para você sustentar esse indivíduo aqui durante um certo período, você pode utilizar um bezerro. E esse bezerro aqui, no caso, ele pesa 1 tonelada. Então você pode dar aqui vários e vários dias, até meses de carne, para que esse indivíduo aqui ele possa comer, né, e se sustentar apenas com esse elemento aqui. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? E esse um bezerro de 1 tonelada, ele é sustentado com aproximadamente 8 toneladas de alfafa. E aqui a gente percebe uma estrutura de pirâmide de biomassa semelhante àquela pirâmide que nós vimos lá na pirâmide de números, né? Então aqui ela representa a quantidade em peso, certo, dos indivíduos. E no caso aqui, 8 toneladas para sustentar esse indivíduo de 1 tonelada. E esse indivíduo de 1 tonelada, ele pode sustentar esse indivíduo aqui durante um certo período, né? Obviamente que nem tudo do indivíduo aqui vai ser aproveitado, né? Mas ele pode ser utilizado para sustento desse indivíduo. E aqui nós encontramos também, pessoal, podemos encontrar, né, pirâmides invertidas, né? Como por exemplo nos ecossistemas aquáticos. Aqui o fitoplâncton, certo? Ele pesa muito menos que o zooplâncton. Isso quer dizer o quê? Que o zooplâncton, que apesar de ele ter uma massa maior, ele vai se aproveitar de indivíduos, de vários indivíduos, para que ele possa manter a sua própria biomassa. Então aqui eu tenho uma pirâmide invertida. E finalmente, pessoal, nós temos as pirâmides de energia, que como eu falei para vocês, né, a questão da energia, ela sempre vai ser reduzida com o passar das cadeias alimentares, né, com o passar dos consumidores primário, secundário, terciário e quaternário. E essa pirâmide aqui é a única que nunca vai ser invertida, ela sempre vai ter uma base maior do que o seu ápice. No caso aqui, ó, nós temos o porquê disso. Por exemplo, né, a produtividade desse produtor primário, que aqui ela está representada ó, em 20 mil quilocalorias por metro quadrado por ano, que é a energia armazenada, ela vai ser utilizada para o sustento desses indivíduos aqui, consumidores primários, que aqui eu vou ter apenas a disponibilidade ó, só de 10% dessa quantidade de energia. Geralmente, pessoal, de um nível trófico para outro, você tem o desempenho de apenas de passagem de 10%. Ou seja, ó, se aqui produz 20 mil, para o próximo nível trófico eu só vou ter disponível 2 mil. Para o próximo nível trófico, 200. Para o próximo, 20. Para o próximo, apenas 2. Então aqui, se eu tivesse um consumidor dessa ave, então ele teria muito pouca energia disponível nessa cadeia alimentar. E essa diminuição aqui se dá exatamente por conta, pessoal, da passagem de calor, né, da atividade do ser vivo. É que ele vai crescer, vai se desenvolver, vai se reproduzir e parte dessa energia que ele vai consumir vai ser perdida ao longo da cadeia alimentar. Bom, pessoal, a aula de novo hoje vai ser um pouco mais curtinha, né? Porque esse tópico de cadeia alimentar é um tópico bem simples, inclusive deixo eu aqui para a gravação.